Olá pessoal, eu sou Isaura Ximenes, professora de História. Estou aqui para falar um pouco sobre o processo de independência do Brasil, tratando especificamente sobre a Batalha do Genipapo, que aconteceu na cidade de Campo Maior, no Piauí. Eu vou deixar na descrição dos vídeos os livros que me deram base para o que eu estou falando aqui. Eu vou tentar falar para vocês de forma resumida todo esse processo, sem pautar muito sobre a questão das datas, dos nomes, sem ser muito científica, mas eu não vou deixar de colocar aqui na descrição tudo que vocês precisam saber. Eu vou tentar falar de uma forma mais didática. Bem, o processo de independência aqui no Brasil, vocês precisam entender que não foi uma forma pacífica, não foi como muitos imaginam, apenas dar o grito de independência do Brasil e ter esse desenho que a gente conhece hoje do Brasil. Antes mesmo desse grito de independência, a gente vai ter o que a gente chama de revolta do Porto, em Portugal, que vai fazer com que Dom João VI volte a Portugal, porque ela vai estar tendo uma crise econômica, uma crise política, e eles vão almejar que o Brasil volte a ser colônia, que até então ele fazia parte do Reino Unido, Brasil, Portugal e Agaves. E também é importante vocês entenderem que esse desenho do mapa que a gente entende hoje de Brasil não existia. Era como se o Brasil fosse duas colônias. Essa parte do Grã-Pará, que era conhecido como Grã-Pará, que é o Pará e o Maranhão, eles eram como se fosse uma colônia fora a parte do Brasil, que eles tinham contato direto com Portugal. Eles tinham contato muito mais fácil com Portugal, eles se relacionavam muito mais fácil com Portugal do que mesmo com o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então era como se tivesse a divisão do Brasil do Norte e o Brasil do Sul. E aí a gente já tem uma ideia de que vai acontecer. Bem, a gente vai ter a Convenção de Beberibe, que vai expulsar os portugueses de Pernambuco, e posteriormente a gente vai ter a independência. A independência ela não vai estar entendida como o Brasil um todo. Essa parte do norte ainda vai ser entendida que pertence a Portugal. E antes mesmo do grito de independência, já acreditando que isso podia acontecer, porque as ideias de independência já vinham sendo surgidas mesmo desde 1820 aqui no Brasil, Dom João VI ele manda para o Piauí um comandante das armas, José da Cunha Fidié. Bem, como era que o Piauí? O Piauí, ora se entendia como o Brasil do Norte, ora se entendia como o Brasil do Sul. Por quê? Porque o Piauí fazia esse elo. O Piauí ele tinha uma relação muito estreita com o Maranhão, até porque o Maranhão dependia muito do Piauí na questão do gado, na questão da carne. Aqui no Piauí a gente transportava carne para todo o Brasil e até mesmo para Portugal. Então ele tinha uma relação muito estreita e era mais fácil conversar Maranhão com o Piauí e o Piauí com o resto do Brasil. Então o Piauí o Portugal tinha muito interesse em manter o Piauí também como parte da coroa de Portugal. Então é assim, a gente vai ter esse desenho. O Maranhão ele era efetivamente pró-Portugal, pró-Dom João VI. Então aqui a gente vai ter, aqui era governado, a forma de governo que acontecia aqui no Piauí era justamente pelas cortes constituintes de Portugal. Então aqui vinha uma junta governativa. E aí essa junta governativa, ela causou ela não era muito popular aqui no Piauí. Manuel de Souza Martins era muito contra essa junta governativa, mas até então estava tudo bem. José da Cunha Fidié foi um veterano de guerra que lutou contra as guerras napoleônicas em defesa de Portugal, e ele estava aqui para manter a ordem, o Piauí sobre a ordem de Portugal. Só que depois da independência do Brasil já havia esse interesse em aderir à independência e unir essa parte norte do Brasil com a parte sul. Então, os intelectuais, eles tinham interesse em participação política, eles tinham interesse em que mudasse a forma de governo para que eles tivessem mais autonomia, mais poder. Então, eles já vinham repercutindo essa ideia do que o Piauí deveria aderir à independência. Bem, em Parnaíba, eu vou tentar colocar aqui para vocês as principais vilas que tinha aqui no Piauí. Parnaíba é a parte litorânea do Piauí. Então, em Parnaíba, a gente vai ter Simplício Dias da Silva e João Cândido de Deus e Silva, que vai aderir à independência no Piauí. Oeiras, que era a capital do Piauí, que fica mais ao sul do Piauí, vai
entender isso como uma agressão. Então, José da Cunha Fidié, ele vai marchar em sentido a Parnaíba para tentar reprimir essa adesão à independência, porque era esse o trabalho que ele foi destinado. Então ele vai marchar 600 e poucos quilômetros de distância, seguindo em direção a Parnaíba para poder reprimir esse movimento. Ele vai passar por Campo Maior, Piracurua, que eram vilas que já eram vilas na época, então ele passa por Campo Maior. Campo Maior também já tinha essa repercussão. A gente tem Lourenço de Araújo, que já vinha antes repercutindo essa ideia de independência. Ele fabricava pólvora aqui em Campo Maior e ele foi preso posteriormente porque ele disseminava essa ideia, muito anterior a essa adesão. Então ele vai marchar a Campo Maior também esperando que lá tivesse alguma resistência, mas não teve nenhuma resistência em Campo Maior. Ele passou uns 13 dias lá, deixou alguns militares lá para poder manter a ordem, segue Piracuru e vai para Parnaíba. Ele já havia pedido auxílio às tropas no Maranhão, porque o Maranhão já era totalmente dominado pelos portugueses. E quando ele chega a Parnaíba, os líderes que tinham aderido à independência tinham fugido para Granja, no Ceará, procurando apoio no Ceará. Eles fugiram porque eles não tinham condições de enfrentar as tropas de Fidié, eles não tinham armamento, eles não tinham pessoal suficiente para isso, seria apenas um derramamento de sangue. E quando ele chega lá, a junta que veio de Dom Miguel, filho de Dom João VI, irmão de Dom Pedro, já estava por lá com tudo em paz. Então ele fica lá, tá tudo muito de boas, só que nesse meio termo, a gente vai ter a adesão de outras vilas à independência. A gente vai ter a adesão Leonardo de Carvalho Castelo Branco, ele vai fazer com que Piracuruca, ele vai prender os portugueses que tinham por lá, ele vai fazer com que Piracuruca adere à independência. Campo Maior também vai aderir à independência e Estanhado, que hoje é a União. Então, o último que vai aderir também vai ser Manuel de Souza Martins, que vai invadir a Casa da Pólvora em Oeiras e vai fazer com que Oeiras também aderir à independência. Oeiras vai aderir à independência, vai causar uma desestabilidade, porque é a capital do estado. Então Fidié já vai com todas as forças marchando de volta para Oeiras para reprimir isso, porque ele vê isso como uma repleta traição. Na verdade foi um golpe, sim, foi uma traição. Então ele vai marchar sentido a Oeiras para reprimir essa adesão à independência. Sabendo disso, a gente vai ter apoio de cearenses que vai chegar em Campo Maior para tentar barrar essa tentativa de Fidié de reprimir, para que não seja feito, para que não dê em nada toda essa revolução. Então a gente vai ter o capitão Luiz Rodrigues Chaves, que ele vai trazer 180 cearenses. A gente não vai ter as tropas de Oeiras para ajudar, porque Oeiras já está muito temerosa que venha tropas do Maranhão, então ele vai tentar colocar suas tropas na fronteira do Maranhão a Oeiras, então eles não vão apoiar essa batalha que vai acontecer em Campo Maior. Então a gente vai ter também as tropas que estavam em Estanhado vai vir para Campo Maior para poder aderir a essa luta, que vai ser Isaac de Castelo Alecrim, que vai trazer essas tropas. Alexandre Neri Pereira também vai trazer mais cearenses para aderir a essa causa. E a gente vai ter entre cearenses e pernambucanos e piauienses como o elo brasileiro para aderir à independência aqui no Piauí. A gente não vai ter adesão dos maranhenses porque eles estão aderidos à causa portuguesa. Aqui eles vão fazer um levante de populares, a gente vai ter poucas pessoas instruídas pelo exército, apenas cearenses e pernambucanos são instruídos do exército, vão ter armamentos, armas de fogo. A gente vai ter muitos populares que vão aderir, que vão lutar pau, pedra, foice, facão, colher, o que tiver, para poder defender a causa. Gente, o sentimento de nacionalismo que vai existir aqui não é um sentimento de amor à terra propriamente dito, é um sentimento de repúdio contra os portugueses, contra o domínio português. Eles não estavam mais aguentando a situação, então é mais um sentimento de repúdio aos portugueses do que amor mesmo pela nação. Então, no dia 13, ele vai ter a batalha, no dia 13 de março de 1823, a gente vai ter a batalha
às margens do riacho de Genipapo. Eles vão achar as margens do riacho de Genipapo, na época vai estar tendo uma seca, então eles vão conseguir fazer uma trincheira por trás do riacho. E o terreno é bastante plano, dá pra ver quando a estratégia deles era ficar por trás desse riacho e esperar com que o exército de Fidié chegasse. Bem, a gente tinha um exército numericamente maior por lados portugueses, só que com déficit de armamento, de instrução. A gente não tinha, a maior parte da população não tinha tido instruções militares, não entendia como funcionava a artilharia, como funcionava a guerra. Então Fidié tinha um número menor de homens, mas ele tinha homens capacitados, bem instruídos, que tinham armamentos. Ele tinha 11 canhões, fora infantaria. Então ele vai vindo para cá já entendendo que isso estava acontecendo. E antes dele chegar aqui, ele vai encontrar uma bifurcação que vai fazer com que ele divida o exército dele numa bifurcação Y, que vai levar para o mesmo lugar. Então ele vai dividir o exército, uma pequena parte chega e os brasileiros acham que ali é todo o exército, se saem em seu local estratégico e vão enfrentar essa parte de exército português. Só que não é o exército completo, então outra parte do exército chega por trás, toma aquela frente que eles tinham feito de trincheira e colocam seus canhões em frente aos brasileiros. Então vai ter uma verdadeira chacina, vai ser um verdadeiro derramamento de sangue, vai ser muitos mortos, muitos prisioneiros por parte dos brasileiros. A gente vai perder a batalha. Nesse momento vai ser 5 horas de batalha, vai ser muito cansativo, em pleno sol escaldante, que aqui o sol, ó. E aí eles vão... Os portugueses vão vencer essa batalha, eles vão ficar na fazenda Tombador para poder descansar, e os brasileiros vão sair, os que sobreviveram vão sair revoltosos, sair matando os portugueses que tinham pelo caminho, Campo Maior, eles saíram mesmo raivosos. E eles vão roubar as bagagens também na calada da noite. Eu não sei se foi na calada da noite, se foi no momento da guerra. Alguns livros dizem que foi na calada da noite. Enfim, eles roubaram a bagagem dos portugueses. Eles roubaram armas, roubaram o dinheiro que eles tinham trago de Parnaíba, saqueado, roubaram comida. Então eles ficaram sem armamento, sem comida e saíram. Nesse momento, as cortes constituintes que comandavam o Piauí foram destituídas por Dom Miguel. Então, o motivo do qual ele estava aqui não existia mais. Então ele foi buscar abrigo no Maranhão e ele foi de Estranhado, que é hoje União, seguindo para o Maranhão. Ele foi se abrigar no Maranhão. Então os brasileiros se reuniram, conseguiram mais homens e seguiram o levante de Fidié. E no Maranhão eles conseguiram fazer com que ele se rendesse, depois de outras batalhas, conseguiu fazer com que ele se rendesse, trouxe ele de volta para Oeiras e ele foi para, se não me engano, foi para Bahia, para o Rio de Janeiro e mandado de volta para Portugal. Lá ele foi condecorado. Realmente ele foi um guerreiro pela causa dele. Então, resumindo mesmo todo esse alvoroço, foi isso que deu. Gente, e onde aconteceu a Batalha de Genipapo? O cemitério foi tombado pelo IFAM em 1938, vou colocar a data bem certinha se eu estiver enganado. Depois foi construído o obelisco, 100 anos depois da independência, foi construído um obelisco no cemitério, no dia 7 de setembro de 1922. O monumento ele foi construído no dia 13 de novembro de 1974, no governo de Alberto Silva, e o Museu do Couro ele já existia, ele foi transferido para lá em 1999. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou fazer um vídeo maior falando bem melhor sobre isso, trazendo melhores referências, dando uma explicação mais minuciosa sobre esse tema, trazendo também o tema da independência, as lutas que aconteceram no Maranhão, falando sobre Beberibe, falando mais especificamente sobre o Piauí, e eu pretendo trazer mais vídeos sobre o Piauí, sobre a questão de como aconteceu o colonialismo, sobre a pré-história no Piauí, sobre vários temas aqui no Piauí, e eu espero que vocês gostem.